Fala galera do YouTube que gosta de matemática, beleza? Aqui quem fala é Diego Salles do canal Eu Vou Aprender Matemática e hoje nós vamos fazer uma análise aqui com relação a gráfico de uma função. Na aula passada a gente aprendeu a como construir e hoje nós vamos aprender a analisar talvez uma parte bem complicada do que é função porque envolve interpretação de gráficos, ok? Mas eu espero que você assista essa aula até o final e eu garanto que você vai entender e aprender a analisar qualquer gráfico, ok? Mas antes de explicar, eu peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui lá no grupo da sala e fala que tem um professor que explica o conteúdo em pequenas aulas aqui, para não ficar chato, né? 50 minutos na sala de aula, e aí você vai passar para o segundo ano do ensino médio voando sem ter o pai pipi, papapó no teu ouvido, beleza? Então, vamos lá para a aula, ok? Eu vou ler o que está escrito aqui, depois eu traduzo para uma linguagem mais fácil para vocês. Ao observar um gráfico, é possível verificar se a curva descrita corresponde ou não a uma função. O que ele está dizendo, pessoal, que nem todo gráfico representa uma função, ok? Para isso, é necessário lembrar que uma função só está definida se, para cada elemento do domínio, ok? No eixo X, uma única imagem correspondente. Quando eu falar essas palavras aqui, domínio, contradomínio, imagem, eu já estou falando com alunos que já assistiram às aulas anteriores e ele já sabe o que é domínio, ele já sabe o que é imagem, já sabe o que é contradomínio. Então, se você não sabe o que é isso, volta algumas aulas aí para você entender do que eu estou falando, para não ficar perdido mais do que segue em tiroteio. Ok? Então, vamos lá. Traduzindo, para ser função, só relembrando o conceito, tá? Mas aqui eu já estou lidando com alunos que já sabem de fato o que é conceito, o que é função. Nós vamos ter dois conjuntos aqui, né? E aí nós vamos ter aqui o conjunto A, conjunto B. Para ser função, tem que existir uma relação desse conjunto com esse aqui. Os elementos que estiverem nesse grupo aqui, nós vamos chamar de domínio. Os elementos que vierem aqui nesse conjunto, nós vamos chamar de contradomínio. Os elementos que saírem daqui e tiver uma ligação aqui, exemplo, X, e aqui vai ter o Y, e aqui vai ter o Z. O Y aqui vai ser a nossa imagem. Já o Z não vai ser a nossa imagem. O Z vai ser o nosso contradomínio. Repetindo, o X aqui vai ser o domínio, o Y e o Z contradomínio, mas a imagem é somente o Y. Ok? Então vamos aqui. Considerando que o domínio seja os números reais e o contradomínio seja os números reais, vejam quais dos gráficos abaixo representam uma função. Então, esses dois gráficos aqui, pessoal, eles não representam uma função. Já esses dois gráficos aqui, eles representam uma função e eu vou te explicar por quê. Para ser função, um elemento de x tem que estar ligado com um elemento do y. Então vamos lá. Ó. Aqui no lugar do... Quando o x foi 1, aqui, ó, quando o x foi 1, o resultado deu 1 e menos 1. Então, um elemento do x ele está ligado a dois resultados diferentes e isso não pode. Ok? Já nesse outro gráfico aqui, nós temos aqui que quando o x foi 1, o resultado deu alguma coisa aqui no y, ok? Quando o x foi 2, deu algum resultado aqui, mas quando o x foi 4, não teve um resultado específico. Então, para o x igual a 4, não teve um resultado específico. Diego, como é que você sabe disso? No gráfico, eu já expliquei isso também, tá? Quando tem uma bolinha vazia, quer dizer que esse número aqui não faz parte do conjunto, ok? Quando a bolinha é preenchida assim, ó, quer dizer que ele faz parte. Já esses dois gráficos aqui, eles fazem parte de uma função, eles representam sim uma função. Para cada x aqui, só existe uma resposta. Quando o x aqui foi 0, o resultado foi 0 também. Quando o x foi igual a 1, o resultado foi menos 1. Quando o x foi 2, o resultado foi 0. Ah, Diego, mas você acabou de falar que um número tem que estar ligado com somente um Mas aqui, ó, no caso, ó, o 0, quando eu troquei o x por 0 e por 2, o resultado deu 0. Então só tem uma ligação. São dois elementos do domínio ligados somente a um do contradomínio. Nesse outro gráfico, a mesma situação aqui. Ó. Quando o x
foi menos 2, o resultado deu 0. Quando x foi 0, o resultado deu 4. E quando x foi 2 positivo, o resultado deu 0. Ok? Então vamos aqui trazer algumas questões para a gente treinar o que a gente aprendeu, tá ok? Lembrando que se você já entendeu, pause o vídeo, tenta resolver, depois solta. Eu vou estar aqui te esperando para responder, tá? E outra coisa, lembrando que se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, depois de um tempinho eu vou responder. Espero responder o mais breve possível, ok? Então vamos lá. Faça o que se pede. Verifique se o ponto representado pelo par ordenado 8 e menos 1 pertence a essa função aqui, tá? Só traduzindo. Aqui, quando ele trocou o x por 8, o resultado deu menos 1. Nessa função aqui. Aí ele quer que a gente verifique se isso é verdade ou não. Então é simples. No lugar do x eu vou colocar 8 e ver quanto é que dá o resultado. Então vai ficar 5 vezes 8 menos 9. 5 menos 8, ou 5 vezes 8, 40. Ok? 40 menos 9. Então, quando eu troquei o x por 8, o resultado deu 31. E ele falou para a gente que o resultado tinha que dar menos 1. Mas, na verdade, o resultado dá 31. Então, isso aqui não é verdade. Ok? Ele mandou a gente verificar e eu estou falando que essa informação aqui é falsa. Ele falou, quando eu troquei o x por 8, o resultado deu menos 1. E a gente verificou que não é assim. Quando eu troquei o x por 8 nessa função específica, o resultado deu 31. Beleza? Letra B. Determine o valor de A, né, para quando eu trocar o x por 2, o resultado dê 1 nessa função aqui. Então, beleza, vamos lá. Como é que a gente vai descobrir o A, Diego? Se ele falou para a gente que quando eu trocou o x por 2, o resultado deu 1, então a gente vai trocar aqui o x por 2. Então vai ficar assim, ó. F de menos 2 é igual a A vezes menos 2 mais 5. E eu vou trocar o f de menos 2 pelo resultado que ele me deu, que é 1. Então isso aqui tem que ser 1. Então, ó, A vezes menos 2 menos 2A mais 5 tem que ser igual a 1. Aí virou uma equaçãozinha básica do primeiro grau, né? Vai ficar menos 2A é igual a... Vou passar o 5 que está positivo para o outro lado negativo. Vai ficar menos 4. Ok? A é menos 4 dividido por menos 2. Isso aqui dá 2. Beleza? Continuando aqui, o domínio da função f de é isso aqui, ó. Ele quer dizer que os elementos que estão no grupo do x ali, x pertence aos reais, tá ok. O x é diferente de 3. Ele está falando para a gente que o x não pode ser 3. O ponto representado pelo par 3 e 1 pode pertencer a essa função? Não. Porque a questão falou para a gente que as opções do domínio são todos os números reais, só que o x não pode ser 3. Ok? Mais uma questão. Uma máquina produz 8 litros de certa substância por hora. Tá? Por hora. Deixa eu marcar aqui com uma caneta amarela para ficar melhor para vocês enxergarem. Em uma hora, deixa eu tirar aqui a caneta preta. Em uma hora, ele produz 8 litros de certa substância. O gráfico a seguir apresenta o número de litros que essa máquina produz em função do tempo em regime ininterrupto de 3 horas. Então aqui está o gráfico. Ó. 1 hora, 8. 1 hora e meia, 12. 2 horas, 16. 3 horas, 24. Aqui é o tempo e aqui os litros. Respondendo aqui. Quais são as variáveis envolvidas nessa situação? Nós temos aqui a variável tempo e a variável número de litros. Ok? Nós trabalhamos com duas variáveis nessa situação. Ok? Ficou claro? Então, se não ficou claro, deixa aqui nos comentários que você não entendeu quais são as variáveis que nós estamos trabalhando dentro dessa situação aqui. Letra B. Qual é a lei que relaciona essas variáveis? Então, quando ele fala lei, pessoal, ele quer dizer qual é a fórmula que ele consegue obter esse resultado. Então vamos lá. Ó. Quando o x foi 1, o y foi 8. Então, quando o x foi 2, o resultado deu 16. Então eu posso dizer que o número de litros vai ser o tempo vezes 8.
1 vezes 8 vai dar 8. 2 vezes 8 vai dar 16. E essa aqui é a lei que relaciona essas duas grandezas aqui, essas duas variáveis. Qual é o significado para a ordenada 1,5 e 12? O que quer dizer, Diego? 1,5 e 12. Diego, quer dizer que quando ele trocou o x por 1, o resultado deu 12. Quando ele veio aqui, nessa variável 1,5, ele produziu 12 litros de alguma substância. Já a D, quantos litros da substância a máquina produzirá em 6 horas? Então eu venho nessa fórmula aqui e vou trocar o T por 6. Você tem que tomar cuidado. Se ele perguntasse quanto tempo, ele tem que dar para a gente os litros. Mas ele deu para a gente as horas e perguntou quantos litros. Então o nosso objetivo é buscar os litros. Então vai ficar assim, L é igual a 6 vezes 8. Então a quantidade de litros que ele produzirá em 6 horas é 48 litros. Ok? Toma cuidado aí para não confundir quando ele pede uma variável e quando ele pede outra variável. E 10 horas? Mesma situação. Vou trocar aqui o valor do T por 10. Então, litros vai ser igual a 10 vezes 8. Então, em 10 horas vai ser produzido 80 litros. Vou passar aqui para outra página para não ficar muito desorganizado. Pronto, vamos para a última questão. Em quantas horas, cuidado com o que ele está pedindo, hein, pessoal? A gente sabe que a lei que representa isso aqui é litros, vai ser igual a T vezes 8. Em quantas horas são necessárias para que a máquina produza 4 litros? Então, ele já deu para a gente os litros. E a gente vai correr atrás das horas. Então, nessa fórmula aqui, vou colocar 4 é igual a T vezes 8. O 8 está multiplicando, vou passar para cá dividindo, vai ficar 8 dividido por, 4 dividido por 8. 4 dividido por 8, 0,5. Então, em meia hora é necessário para produzir 4 litros dessa determinada substância. Beleza? Mais uma questão. Em um posto de gasolina, o litro da gasolina custa 3,10. Observe o gráfico. 1 litro, 3,10. 2 litros, 6,20. 3 litros, 9,30. Aqui está o X, que vai representar o número de nossos litros, e o Y vai representar o preço. Letra A. Qual é a lei que representa Y, preço, com o número de litros? Como é que eu posso relacionar essa grandeza aqui com essa aqui? Então vamos lá, vou colocar. Ele falou para a gente que o Y vai representar o preço e o X os litros. Então o preço, vou colocar aqui alternar o item A para a gente não se perder muito. Então o preço vai ser igual o número de litros vezes 3,10. Ou 3,1, né? Essa fórmula aqui funciona para esse gráfico aqui. Quanto custa 1,5 litro de gasolina? A gente pode trocar. Se ele deu para a gente o litro, lembrando que o X representa os litros, eu venho nessa fórmula aqui e acho o valor. Então, quanto custa? Ele está perguntando o preço. Nosso objetivo é calcular o preço. Y vai ser igual a 1,5 vezes 3,10. Fazendo isso, Y vale 4,65. Letra C, vou responder aqui no cantinho para caber tudo na mesma página. Pagando um total de 9,30. Quantos litros de gasolina comprará um consumidor? Então, nessa situação aqui, a gente nem precisa fazer cálculo nenhum. Porque ele está perguntando aqui, se pagar 9,30, quantos litros a pessoa pagou? 3, né? Como são duas perguntas, a primeira é 3. E se pagar 31? Aí, como a informação 31 não tem esse gráfico, aí sim eu preciso usar a fórmula. Lembrando que ele deu para a gente o preço e é para a gente descobrir os litros. Cuidado com a informação. Então vamos lá. 31, que é o preço que a gente já deu para a gente, é igual a X, que é o nosso objetivo, vezes 3,10. 3,10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 31 dividido por 1,10 vai ser igual ao valor do nosso X. Então, 31 dividido por 3,1 vai dar 10
litros. E a última, quantos litros de gasolina no máximo poderão ser comprados com R$ 155? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a alternativa D. Então vamos lá, no lugar do preço eu vou colocar 155. Então vai ser 155 vai ser igual a x vezes 3,10. Nosso objetivo é x. Então vai ficar 155 dividido por 3,10 vai ser igual a x. Nosso x vai ser 50 litros. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que você tiver aqui, coloque aqui nos comentários, futuramente eu vou ler. Demora um pouquinho, mas eu leio, ok? Só relembrando o que foi estudado hoje, nós estamos aqui analisando gráficos e as variáveis, tá, ok? A gente vai ficar bom logo de cara, não, mas a gente vai treinando e a gente vai ficando bom. A gente tem que reconhecer as variáveis e entender qual é a relação que liga as duas. Qual é a fórmula que liga as duas variáveis. Última questão de hoje, se não me engano. Determine o domínio, o conjunto imagem e os zeros dessa função. Beleza. Domínio são todos os valores possíveis para x aqui, né? Então ele não botou um final e nem um começo aqui. Então o nosso domínio vai ser qualquer número real. O que ele quer saber? A imagem. A imagem vai ser o y aqui também, ó. Como ele não colocou nenhum limite ali, vai ser também os reais. Já os zeros é o valor do x que o resultado deu zero. Então, aqui no y, que é o resultado, aonde foi o valor do x que o resultado deu absolutamente zero? O zero é aqui, ó. Foi no x. Então, o zero dessa função aqui foi quando o x foi 2. Ok? Aqui, ó, bem aqui, quando eu troquei o x por 2, o resultado deu zero. Não foi nem para cima e nem para baixo. Mais uma. Vamos lá. O domínio. Lembrando só um conceito básico aqui, ó. Nós temos aqui uma bolinha preenchida e uma bolinha preenchida. Quando a bolinha estiver preenchida, quer dizer que o número faz parte do que a gente está falando. Quando a bolinha está vazia, o número não faz parte. Bom? Então vamos lá. O domínio aqui são os valores de x. Tá? Vou colocar aqui o menos 2 faz parte do menos 2 até o 2. Conjunto imagem aqui no x, tá? No y, tá, pessoal? Vai do menos 3 até o 3. Então, menos 3 até o 3. Agora, os zeros foi o valor onde eu troquei o valor do x por algum número e o resultado deu zero. Então, aqui, quando eu troquei o x por menos 2, o resultado nem foi para cima nem para baixo, quer dizer que ele foi zero. Então, aqui é menos 2. E mais? Aqui o resultado deu 3. Aqui, quando o x foi 0, o resultado também deu 0. E aí, quando ele trocou o x por 1, o resultado deu 3. E quando ele trocou o x por 2, o resultado também deu 0. Então, clique aqui para assistir um vídeo mais antigo. Talvez ele possa te ajudar. Clique aqui para poder se inscrever no canal. E nesse último botão aqui, nós temos uma playlist com todo o conteúdo do ensino médio. Ok? Um abraço e até a próxima!